E aí, curioso, você já parou para pensar no poder que o Papa tem? Ele é a figura máxima da Igreja Católica, uma instituição com mais de 1 bilhão de seguidores ao redor do mundo. Mas será que sempre foi assim? A história do papado é um verdadeiro labirinto de mistérios, conspirações e reviravoltas. O mais curioso? O cargo de Papa nem sempre existiu. Então, como essa posição surgiu e se tornou tão influente? Ao longo de 2000 anos, o papado acumulou relatos de traições, corrupção e até assassinatos. Já houve papas que venderam o próprio cargo, que ordenaram execuções, e até um que transformou o Vaticano em um antro de festas proibidas. Hoje vamos mergulhar nas origens secretas do papado e revelar as histórias mais obscuras dos homens que governaram a Igreja Católica. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão sobre o Vaticano para sempre. Para entender como tudo começou, precisamos voltar ao início do cristianismo. A tradição católica diz que Jesus escolheu Pedro como líder dos apóstolos. A base dessa ideia está em um versículo bíblico onde Jesus afirma: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mas será que isso significa que Pedro realmente fundou o papado? Ou essa interpretação foi moldada para justificar a ascensão do bispo de Roma ao longo dos séculos? Nos primeiros séculos, o cristianismo era um movimento marginalizado, perseguido pelo Império Romano. Não havia um papa, apenas líderes locais chamados de bispos. Cada comunidade cristã tinha o seu próprio, e o bispo de Roma era apenas mais um entre tantos. Tudo mudou no século IV com a conversão do imperador Constantino. O Império Romano, que antes caçava cristãos, passou a abraçar a fé cristã como sua religião oficial. E Roma, que já era o centro do império, tornou-se também o centro do poder religioso. O bispo de Roma começou a se destacar, mas não sem resistência. Com o passar dos séculos, o bispo de Roma se autoproclamou sucessor de Pedro e líder supremo da igreja. Mas essa ideia não foi aceita sem conflitos. Outros bispos poderosos, como os de Constantinopla e Alexandria, se recusaram a reconhecer sua autoridade absoluta. O impasse foi tão intenso que, em 1054, a igreja passou por uma cisão irreversível, o Grande Cisma. Foi quando o cristianismo se dividiu entre a Igreja Católica Romana, no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa, no Oriente. A partir desse momento, o Papa se consolidou como o líder supremo da Igreja Católica. E como já dizia a máxima, com grandes poderes vêm grandes escândalos. Durante a Idade Média, o papado se tornou uma das instituições mais ricas e influentes da Europa. Ser papa significava controlar fortunas, terras e até exércitos. O problema? O cargo passou a atrair não apenas religiosos devotos, mas também homens ambiciosos, dispostos a qualquer coisa pelo poder. Papas passaram a ser escolhidos não pela fé, mas por alianças políticas e, em alguns casos, até por meio de assassinatos. Um dos exemplos mais chocantes foi o Papa João XII, um dos papas mais devassos da história. Ele assumiu o trono papal aos 18 anos e logo ficou famoso por realizar orgias dentro do Vaticano, roubar tesouros da igreja e até cometer assassinatos. Crônicas da época relatam que João XII transformou o palácio papal em um bordel e manteve relações com esposas de nobres romanos. Seu reinado foi tão caótico que os próprios cardeais se revoltaram contra ele. No fim, ele morreu misteriosamente, possivelmente vítima de uma doença contraída durante suas orgias. Mas João XII não foi o único papa a mergulhar no caos. Imagine um papa que simplesmente vendeu o cargo para outra pessoa e depois tentou tomá-lo de volta à força. Parece absurdo, pois foi exatamente isso que aconteceu com Bento IX. Ainda adolescente, Bento IX assumiu o papado, mas logo se cansou da responsabilidade. Em 1045, vendeu o trono papal para seu padrinho, Gregório VI, em troca de uma fortuna. Algum tempo depois mudou de ideia e tentou recuperar o posto à força. O resultado? Roma teve 3 papas brigando pelo poder ao mesmo tempo.
Esse episódio ficou conhecido como a Crise dos Três Papas e mostra como o papado, por muito tempo, esteve longe de ser um cargo puramente espiritual. E as conspirações não pararam por aí. Séculos depois, em 1978, o Papa João Paulo I morreu repentinamente após apenas 33 dias no cargo. A versão oficial: infarto fulminante. Mas teóricos afirmam que ele pode ter sido assassinado por querer expor esquemas de corrupção dentro do Banco do Vaticano e ligações perigosas com a máfia italiana. O detalhe mais estranho? O Vaticano nunca permitiu uma autópsia. E quanto mais a Igreja escondia informações, mais as suspeitas aumentavam. Mas se você acha que isso é bizarro, espere até conhecer o julgamento do cadáver. Em 896 d.C., o Papa Estevão VI decidiu desenterrar o corpo do seu antecessor, o Papa Formoso, para julgá-lo publicamente. O cadáver foi vestido com trajes papais, colocado em um trono e interrogado em um tribunal macabro. No final, Formoso foi declarado culpado, suas vestes foram rasgadas, seus dedos de bênção foram cortados e seu corpo foi jogado no rio Tibre. O julgamento gerou tanta revolta que Estevão VI acabou sendo deposto e estrangulado na prisão. O papado sobreviveu a guerras, traições, assassinatos e escândalos financeiros, mas muitos desses episódios são cuidadosamente varridos para debaixo do tapete. O Vaticano sempre soube preservar sua imagem. Mas será que os segredos mais obscuros do papado ainda estão escondidos nos arquivos secretos do Vaticano? Com o passar do tempo, o poder político do Papa diminuiu. No século XIX, os estados papais foram extintos e o Vaticano ficou restrito a um pequeno território. O papado se reinventou, passando a focar mais na liderança religiosa e moral. Mas mesmo sem exércitos ou territórios, a Igreja continuou envolvida em polêmicas. Se engana quem pensa que os escândalos do papado ficaram no passado. Nos últimos séculos, o Vaticano foi palco de diversas controvérsias. Os maiores escândalos envolvem a corrupção dentro do Banco do Vaticano, investigações sobre lavagem de dinheiro e, o mais grave, os casos de abuso sexual dentro da Igreja. Durante décadas, denúncias foram acobertadas, transferências de padres acusados eram feitas em silêncio e vítimas tiveram suas vozes ignoradas. Só recentemente o Vaticano passou a enfrentar essas questões com mais transparência, mas ainda há muito a ser esclarecido. Outra grande polêmica é a relação da Igreja com governos autoritários ao longo da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Vaticano foi acusado de ter se mantido neutro diante das atrocidades nazistas. E quanto aos arquivos secretos do Vaticano? Muitos acreditam que documentos guardados ali poderiam mudar completamente nossa compreensão da história. O papado sobreviveu a perseguições, guerras, escândalos e mudanças radicais ao longo da história. Mas hoje enfrenta um novo desafio: a queda no número de fiéis e o afastamento das novas gerações. E é nesse cenário que surge Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Eleito em 2013, é o primeiro Papa latino-americano e jesuíta. Seu pontificado trouxe um tom mais simples e voltado aos pobres, tentando distanciar-se do passado de luxo e corrupção da Igreja. Mas suas posições progressistas e tentativas de reforma também geram divisão. Com sua saúde debilitada, especula-se sobre o futuro do Vaticano e quem pode ser seu sucessor. O papado está realmente mudando ou o passado obscuro ainda o assombra? E você, o que acha de tudo isso? Alguma dessas histórias te surpreendeu? Deixe seu comentário. E se gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios do mundo. E nos vemos no próximo vídeo.